Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal. Eu voltarei em breve. Aqui quem fala é o João Carlos. Meus amados, estamos vivendo a época de Noé. Sim, e eu vou mostrar aqui na Bíblia que Jesus disse que voltaria, que a vinda do Filho do Homem seria a mesma época que Noé esteve. Você vê que na época de Noé, antes do acontecimento do dilúvio, a terra estava corrompida. A terra estava cheia de quê? De violência. E essa época que retrata na Bíblia, lá em Gênesis, que nós vamos ler aqui neste momento, é a mesma época que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de nós lermos lá em Gênesis, eu quero que vocês leiam comigo em Mateus 24, versículo 37 e 39. A Bíblia diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejamos novamente. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, a gente vai conhecer também em Gênesis, nos dias anterior ao dilúvio, o que acontecia, o que estava acontecendo antes do dilúvio também, tá? Naquela ocasião o povo comia, bebia, casavam-se, dava-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja que naquela ocasião o povo vivia a sua vida normal, né? Desapercebido sobre o dilúvio. Noé construiu a arca, levou 100 anos para a construção da arca, e Noé vinha avisando, vinha alertando as pessoas sobre o dilúvio, e o povo não estava nem aí, o povo vivia a sua vida normal. Não tinha aquela expectativa, não estava atento, não estava vigilante que viria o dilúvio. Estava nem aí, não estava dando ouvido o que Noé estava dizendo. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje se fala sobre a volta de Jesus, sobre os finais dos tempos, sobre os seus sinais. As pessoas debocham, as pessoas não acreditam. E serão pegas de surpresa, porque a vinda do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus, vai pegar muitas pessoas desapercebidas. Muitas pessoas. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, né? Então, naquela ocasião, muitas pessoas foram pegas desapercebidas. Eu imagino Noé construindo a arca e terminou de fazer a arca, falou, olha, vai vir um dilúvio, esse velho caduca aí, sabe de nada, 100 anos construindo, cadê esse dilúvio que nunca chega? E não é igual no dia de hoje? Eu escuto falar de Jesus desde quando eu era criança, desde a época dos meus avós. Cadê ele? Nada de Jesus, isso aí é mentira, isso aí é conversa de fanático. Não é diferente no dia de hoje. Então, o povo vivia assim, desapercebido, né? Relaxado. Então não é diferente nos dias de hoje. É a mesma ocasião que nós estamos vivendo hoje, é a mesma ocasião que aconteceu na época de Noé. E vamos lá ver em Gênesis também o que antes do dilúvio, como que estava a terra. E você terá sua conclusão, a prova real, porque nada melhor, meus amados, de nós termos a Bíblia como a nossa bússola, como nosso guia espiritual. Porque a Bíblia não erra, é a palavra de Deus. Veja só comigo aqui. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 18, diz assim: Antes do dilúvio, tá? A terra, porém, estava corrompida diante da face de quem? De Deus. Né? Não é diferente, né? A terra hoje está como? Totalmente corrompida em todos os aspectos. Até no meio das igrejas estão se corrompendo, né? Estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de quê? De violência. Hoje você vê violência em tudo, em tudo. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E abaixo Deus fala aqui, Deus anuncia o quê? O dilúvio a Noé. Então aqui Deus fala com Noé que viria
dizendo o seguinte: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que vos desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimento na arca e abertumarás por dentro e por fora com perdume. E aqui ele vai dizendo, dando como seria a construção da arca a Noé. Então Deus aqui estava dando as orientações a Noé como seria a arca. Então veja só, o ponto principal aqui: Deus enviou aquele dilúvio porque a terra estava cheia de violência, estava corrompida. E aqui em Mateus fala: e como foi nos dias de Noé. Então você vê a época de Noé como que estava, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, meus amados, Jesus está à porta. Falta muito pouco para Jesus voltar. Então este é o momento de você que está afastado se voltar para Ele, se arrepender dos seus pecados e assumir o seu chamado, o seu papel de cristão, porque se você não fizer isso, você vai ficar. Respondendo um comentário que uma pessoa comentou nos nossos vídeos, dizendo o seguinte: nós não precisamos sacrificar, Jesus já se sacrificou por nós, correto? Nós seremos salvos pela graça, correto? Porém, uma observação: não é porque eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador que eu tenho que viver relaxadamente na minha vida espiritual. Pois se eu voltar, uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, me batizei nas águas, e volto aos costumes mundanos, eu vou ficar. É só ler em Apocalipse. As cartas às igrejas em Efésio, que a igreja tinha perdido o primeiro amor. E Jesus fala assim: lembre-se das primeiras obras e se arrepende. Né? Se arrepende, ou seja, chamando a igreja ao arrependimento, para que elas não venham ficar no dia do arrebatamento. Então veja só, há várias passagens bíblicas que falam que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e nega a si mesmo, depois vem e me segue. E em Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano, Romanos 12, que fala assim: não vos conformeis com esse século, né? Não se conforme com o mundo que está vivendo. Aí ele dizendo também assim, que ele fala assim: apresentei, né, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Uma vida de renúncia, uma vida de quê? De sacrifício. Em outra passagem ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque são poucos que irão conseguir entrar por ela. Porque amplas são a porta larga e muitos vão querer entrar. Então hoje as pessoas querem um evangelho de portas largas, onde as pessoas não querem se renunciar à sua vida, não querem agradar a Deus, não querem, né, abandonar os vícios, abandonar os pecados, querem viver uma vida errada, uma vida suja e querem ser salvo. Não, mas eu aceitei Jesus, eu vou na igreja, eu creio em Deus. Não. Assim até os demônios creem e tremem, a Bíblia diz. Se não for uma vida de renúncia, uma vida longe dos caminhos errados, uma vida afastada do pecado, se não houver um novo nascimento, esquece. Não é assim. Vocês aprenderam errado. Há muitas religiões, há muitas doutrinas nas igrejas ensinando as pessoas erradas, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação é conquistada diariamente. A cada dia eu luto para eu me manter salvo. Jesus morreu, ressuscitou para me salvar. Uma vez que eu acredito, que eu entrego a minha vida a Ele e assumo o compromisso, naquele momento eu sou salvo. Se Ele voltar ou se eu morrer, eu sou salvo. Mas no dia seguinte, se Ele não voltou, né, eu continuo lutando, perseverando para que eu me mantenha o quê? Salvo. A salvação é conquistada diariamente. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Tá certo, meus amados? Então eu queria compartilhar com todos vocês. Eu gostaria que todos vocês compartilhassem esse vídeo, deixassem o seu like. Você que já são inscritos, verifique se você de fato está com o sininho ativado. Verifique também se de fato você está inscrito no canal. Que mesmo que você se inscreveu, verifica, porque pode ser que você esteja desinscrito. Tá certo? E só assim, levando a palavra, levando a mensagem da palavra de Deus, que o povo irá conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu voltarei em breve.